Olá, eu sou Eduardo Alvarez, zootecnista, fiz zootecnia em Uberaba, fui fazer zootecnia porque eu gostava de boi, queria seguir na área de bovinocultura, meu avô era produtor de zebu, e lá eu descobri que eu também era apaixonado por peixe, né? E aí segui na área de peixe, depois tive a possibilidade de fazer mestrado na Unesp de Jabuticabal em aquicultura. No Paula Souza aí eu comecei no ensino técnico por acaso, eu tinha uma criação de peixe também, aí faltou um professor e eu fui lá substituir o professor em 1992, mas aí eu cheguei na ETEC de Votuporanga, onde eu comecei, e tinha um relacionamento ali com professores fantásticos que tinham história dentro do ensino técnico no estado de São Paulo, e eu me apaixonei pelo ensino técnico, e aí fui me aprimorar nessa área, fiz o esquema 1, né, complementação pedagógica, fiz o mestrado paralelo aí à questão da aula. O Paula Souza me apoiou muito, né, eu tive licença para escrever minha tese, eu devo muito ao Centro Paula Souza todo esse crescimento, e participei aí da história do ensino técnico, estou participando, né, por um longo período, fui crescendo dentro do ensino. Então, fui professor responsável por alojamento dos alunos, professor responsável pela cooperativa escola, fui coordenador do curso de agropecuária, depois vim para Jundiaí em 2000 como assistente técnico de direção, ali, responsável a acadêmica, né, a parte acadêmica da escola. Aí fiz o concurso, a prova para diretor de escola, me qualifiquei, me tornei diretor de escola por 2 gestões, participei da formação de novos cursos, aí, atendendo as demandas produtivas da região de Jundiaí e Circuito das Frutas. Tive uma história que eu me orgulho muito dentro do ensino técnico do estado de São Paulo. A história da Benedito Storani se confunde muito com a história do ensino técnico no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Ela nasce aqui na região de Jundiaí, na década de 40, né, mais precisamente ali em 45, na Secretaria da Agricultura. Ela nasce para qualificar a mão de obra das pessoas que trabalhavam aqui na região de Jundiaí com horticultura, antiga escola de horticultura, né? Isso daí ela muda, ela passa um tempo ali na Secretaria da Agricultura, depois ela é transferida para a Secretaria da Educação, né? E aí ela tem o seu boom ali na década de 70 aqui em Jundiaí. As terras, né, ela tem o nome do patrono, né, Benedito Storani. Benedito Storani foi um italiano, um imigrante que cresceu muito com a produção de café. Jundiaí é extremamente importante na história do desenvolvimento brasileiro por conta da situação estratégica. No café, a primeira estrada de ferro ligava Jundiaí a Santos para escoar todo o café produzido em São Paulo, e o Benedito Storani ele vem como imigrante diferenciado, ele tinha posses e ele compra a fazenda, é produtor de café, e depois também investe muito na indústria. Aí ele produzia tecido, né? E ele doa essas terras para o desenvolvimento aí da questão agrária, e aí a escola tem o nome dele, né, o patrono, que é Benedito Storani. Na década de 70, né, veio um programa para o governo do estado de São Paulo de um investimento grande, que era do BIDINS, que era um dinheiro para investir aqui. Foi quando construiu toda essa parte de cima aqui da escola. Na realidade, hoje, onde é a loja, quando eu cheguei aqui era o depósito de mecânica, ali era o primeiro curral da escola, né? A escola era só lá na parte de baixo, onde funciona hoje o agropecuária, e depois, com essa coisa do BIDINS, né, veio esse dinheiro, só que precisava ter uma área maior do que a escola tinha. E aí a Secretaria da Agricultura, que aqui é a grande fazenda do estado, ela transfere terras, como a gente era da agricultura, transfere terras que eram dessa fazenda do estado, que então ligada ao IAC, que hoje é o Centro de Engenharia e Automação, nosso vizinho, para a escola. A prefeitura também compra algumas terras e doa para a escola para ter a área total para o investimento, que quando constrói esses blocos de sala de aula que a gente usa hoje, que é a administração da escola, né? Jundiaí foi sempre, na evolução aí do ensino técnico, uma referência.
As escolas técnicas, não existiam as escolas federais como hoje, né? Existiam poucas escolas técnicas e as do estado de São Paulo sempre foram uma referência. Então ela recebia estudantes aí de todo o interior do Brasil, não só de São Paulo, como do Mato Grosso. A gente aqui na região de Jundiaí, inclusive, tinha pessoal outros países vinham, né? Vinha o pessoal da Colômbia, do Paraguai, que vinham estudar em Jundiaí e ficavam alojados aqui na cidade. Então era um ensino agrícola mesmo. Quando eu entrei no Paulo Souza, em 1992, ainda peguei um restinho desse ensino agrícola, que entra em decadência ali na década de 90, né? A gente tem um ensino muito caro, o ensino agrícola, e a gente entra em declínio, e o que revigorou todo o ensino agrícola foi justamente no governo Mário Covas, quando as escolas técnicas ele centraliza dentro do Paulo Souza. O Paulo Souza era uma instituição criada na década de 80, que tinha só 14 ETECs. E aí, em 93, por um decreto, o Mário Covas passa mais 92 ETECs para essa instituição que tinha só 14, né? E aí isso começa a mudar toda a configuração do ensino técnico como a gente tem hoje. Houve várias políticas aí, né, de mudanças do currículo do ensino médio, era um ensino integrado só que a gente tinha até então, e as escolas agrícolas eram só de ensino agrícola. Teve uma época também, na década de 70, que a gente tinha um ensino agrícola mais destinado era mais um público masculino que tinha, e a gente tinha um curso de administração doméstica, que eram as meninas que tinham, aí não eram alojadas, que era um curso paralelo. Bom, quando a gente passa para o Paulo Souza, aí a gente muda de secretaria, sai da Secretaria de Educação e passa para Ciência e Tecnologia. E aí começam as transformações. As escolas, elas foram passadas, mas a verba continuou a mesma das 14. Então, para as 14, a gente, naquele primeiro momento, nós éramos estranhos, né, que tinham vindo para tirar o recurso que eram destinados somente para 14. Ao longo do tempo que esse recurso foi melhorando, mas o ensino técnico houve sem dúvida nenhuma, depois do Paulo Souza, as melhoras foram fantásticas. Eu tive o privilégio de participar dessa história aí desde o começo. O Centro Paulo Souza foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Eu era da educação, meu primeiro emprego foi na escola técnica, e eu estou aqui há 32 anos participando ativo dessa história. E aí, em 2008, né, quando eu vim da escola de Votuporanga para cá, por problemas, essa escola passava por problemas sérios de evasão muito grande, tinham só 92 alunos. A gente tinha o curso, na época, teve uma fase que não foi boa para o ensino agrícola no estado, porque ele dividiu o curso de agropecuária, agricultura e pecuária. Então a gente tinha aqui o técnico em pecuária, né, e um ensino médio normal, uma sala, e já tinha criado um curso noturno, que era o curso de técnico em turismo, mas o total de alunos que tinham aqui eram 92, e com potencial incrível, né? A escola estava desvinculada da realidade do município. A grande maioria dos alunos ainda do curso de agropecuária eram alunos internos da região, não tinham alunos praticamente da cidade de Jundiaí, e o setor agrícola não reconhecia a escola como um local de qualificação de mão de obra de qualidade. Então era um problema sério aí, se cogitava a possibilidade de fechamento de algumas escolas, e essa era uma escola que tinha tido um investimento grande e que o governo não gostaria de fechar. Então a professora Lúcia veio como diretora da escola em 2008 e eu vim junto. Eu vim para o administrativo com essa missão aí de poder resgatar
toda essa questão da qualidade desse vínculo. Então foram 2 gestões da professora Lúcia e eu vim em 2008, eu assumi a gestão e aí as mudanças continuaram e a escola se transformou no que ela é hoje. As cooperativas escolas, também participei dessa história desde o início. Eu tenho muito orgulho disso e é um privilégio poder ter a cooperativa dentro da escola do ensino agrícola, né? Ela surge como uma solução para o ensino agrícola, né? No Paula Souza já, né, na década de 93, 94, começaram a se falar dessa possibilidade de criação da cooperativa, porque a gente tinha um problema sério, né? O setor produtivo, que são laboratórios produtivos. Então, todo o ensino agrícola a gente tem a bovinocultura, a suinocultura, a avicultura. Então, a gente ensina todas as práticas ou técnicas de processamento, as hortas, né, as agrícolas também, né? E isso, todo o excedente ia para a alimentação dos alunos, né? A gente tinha o sistema de residência e isso ia para o sistema para a alimentação dos alunos. Mas tinha um excedente que tinha que ser comercializado, mas o Estado não podia comercializar. Então, o que fazer para legalizar a comercialização do excedente? E também era uma época em que se discutia a questão da residência, né? Porque na LDB, o governo tem a responsabilidade de dar a educação, né? Formar para o prosseguimento do ensino médio, né? Técnico e médio, formar para qualificar mão de obra e também para sequência de estudos, mas não tem obrigação da moradia. Então, a cooperativa ela vem como uma solução, ela abarca isso. Então, ela surgiu primeiro em 8 escolas. A Benedito Storani foi uma que começou, né, em 1995, começou a primeira cooperativa daqui. Eu era ainda da escola de Votuporanga, eu fui professor orientador, tinha um professor responsável por alojamento, eu fui professor responsável por alojamento e depois eu fui professor orientador da primeira cooperativa e formei a cooperativa de Votuporanga. Né? Aqui foi a professora Renata, ela é da mesma época que eu, a gente entrou no mesmo ano, inclusive zootecnista também, como eu, e a professora Renata era a professora orientadora daqui. Então a gente se conhecia por conta desse movimento das agrícolas, as agrícolas se encontravam para a implantação do sistema de cooperativa. E ela vem exatamente solucionar isso. Existia um convênio, desde o início, um convênio do Centro Paula Souza com as cooperativas, onde toda a produção, né, todo o maquinário, toda a questão dos semoventes, que são os animais, passam para que a cooperativa possa administrá-los e aí ela pode comercializar, mas tem o CNPJ, pode comercializar, e a sobra dessa cooperativa, ela retorna dentro dos processos produtivos na manutenção da produção e também no sistema de residência, porque era através da cooperativa escola que a gente mantinha a residência, mantinha toda a questão da alimentação dos alunos. Então, e a cooperativa ela foi evoluindo também ao longo desse tempo. Hoje a gente tem muito pouco, algumas escolas ainda sistema de residência, no caso da Benedito Storani a gente não tem um sistema de residência mais, mas a cooperativa possibilitou, por exemplo, o desenho do curso de viticultura e enologia nos moldes que ele é hoje, né? Que ele tem um laboratório diferenciado, porque também o case novo do Paula Souza, que é um laboratório que é didático, mas que também é produtivo, que alavanca toda a cadeia produtiva da uva e do vinho. Isso é graças à cooperativa. Então, dentro da matriz curricular, a gente tem a disciplina de cooperativismo também, e a cooperativa faz esse link com os produtores para poder incubá-los aqui e tornar esse laboratório autossuficiente. Então, a cooperativa e também nessa coisa extremamente importante na formação da cultura do cooperativismo para o estado de São Paulo. Né? A gente vê o Sul extremamente desenvolvido, mas São Paulo muito aquém disso. Então a gente tem isso como componente curricular no curso de agropecuária e no curso de viticultura e enologia, formando aí novas lideranças destinadas ao cooperativo que atende o pequeno, que é a solução aí para o pequeno produtor onde está inserido o agronegócio brasileiro, principalmente o paulista, né, de pequenas propriedades, e da vitivinicultura paulista.
Então, nós fomos para o Rio Grande do Sul numa missão técnica. Bom, contextualizando isso no ano, esse curso aconteceu em 2009, nós fomos a primeira viagem no Rio Grande do Sul com a primeira missão técnica em 2009. Em 2010, a gente volta, no começo de 2010, para o treinamento com os professores, aí consegui uma verba através da Associação Agrícola, de estadia, e fomos para o Rio Grande do Sul. Foi fantástico, porque aí a gente teve o curso teórico e prático de produção de vinho lá. Aí a gente volta e o Centro Paula Souza autoriza, né, tem o sistema de construção do currículo, né, autoriza um grupo que começou a trabalhar no currículo de viticultura e enologia. Paralelo a isso, a gente começou a construir o projeto dos laboratórios da escola. Aí foi uma fase difícil, porque pouca gente me conhecia no Rio Grande, a indústria estava no Rio Grande do Sul. Eu fui para o Rio Grande do Sul, fui numa feira que tem em Vase, lá no Bento Gonçalves, era uma feira de vinho que tem de 2 em 2 anos, de equipamentos, de vinícola, mas eu não consegui ser atendida. Quando eu falava, eu sou de São Paulo, não consegui ter acesso. E aí eu conversei com o Humberto Cerezer. Humberto, eu preciso falar com a indústria, eles não entendem o nosso projeto. E aí o Humberto abriu as portas. Ele falou quem eu era, e aí eles me receberam para entender que a gente precisava construir um projeto, e era um projeto inovador de uma escola, e a ideia é que desde o início essa escola tivesse esse case através da cooperativa escola, né, de uma cantina que fosse didática e produtiva. E aí a gente começou a construir o projeto, sentei com as melhores empresas do Rio Grande do Sul e começamos a desenhar o que seria o projeto. E aí o Paula Souza, né, toda a equipe do Paula Souza, ali de projetos, começou a fazer o desenvolvimento do projeto do prédio, em cima do que era necessário das máquinas. Aí a gente teve autorização do investimento para a construção do prédio. Isso foi em 2010. Em 2010 veio, a gente construiu o prédio, né, e construiu o projeto do que eram os equipamentos. Bom, nesse interim da história, né, a gente começou um problema de contingência de verba. Bom, o prédio ficou pronto. Naquele momento foram 8 milhões de investimento na construção do prédio, e equipamento dos laboratórios básicos de química, porque a gente conseguiu comprar, porque era registro de equipamento, então era fácil a compra, mas o sistema do laboratório produtivo, a gente não queria licitar equipamento, porque não ia dar certo. Se a gente licitasse equipamento, como a gente fazia nos laboratórios, sempre a gente compra pelo menor preço, é lógico, né? Mas aí, um equipamento não falaria com o outro, tinha que ter uma sinergia na instalação disso. Então, o Paulo Souza entendeu a importância da gente licitar o laboratório, né? A planta. E nós montamos todo o processo de licitação de compra com as empresas, de inscrição dos equipamentos do que tinha na época. Mas isso ficou muito caro, né? Ficou em torno de 7 milhões mesmo naquela época, e aí o governo entendeu que era muito dinheiro, mudou-se o governo e tudo, entendeu que era muito dinheiro para uma escola só. E então ficou parado o processo de compra. O prédio ficou pronto ali em 2011, final de 2011, e o processo de compra dos equipamentos ficou parado. E aí começou uma pressão, porque os laboratórios estavam prontos, de química estavam prontos. Como é que a gente vai fazer isso? Daí não vai ficar parado? Foi aí que a gente teve o start de criar o curso de química. Então eu justifiquei os laboratórios, né? Não comecei o de enologia, porque a gente precisava da planta produtiva, né? Plantamos as uvas em 2014, né? Então, já pensando no curso, em abrir o curso, então foram plantadas aí uvas vinícolas na escola, porque a escola não tinha um pé de uva naquela época, né?
E aí começou o curso de Química. Eu terminei a minha gestão em 2016 e fui convidado para ser o secretário de agronegócio, abastecimento e turismo da cidade de Jundiaí. E eu aceitei prontamente, porque eu falei assim, eu vou ficar mais perto da política, né? E aí eu consigo acesso de mostrar a importância de investimento nesse processo. E nunca parei, né? E o Paulo Souza também, a professora Laura, a diretora superintendente, me manteve como professor responsável aqui no desenvolvimento do projeto de enologia, né? Junto ao gabinete. Então, continuou nas minhas mãos essa coisa e eu consegui aí, nesses contatos, acabei chegando então quando o governo Dória, quando o Dória sai para candidato e entra o Rodrigo Garcia no lugar. E o Rodrigo Garcia foi o secretário, lá no início do projeto, ele era o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Centro Paulo Souza, você conhecia o projeto. Quando o Rodrigo Garcia vem para o governo do Estado, eu consigo falar com o Rodrigo Garcia, falar, Rodrigo, nós estamos continuando, mas não ficou pronto esse projeto ainda, não, parou, e o Rodrigo Garcia liberou a verba para o Paulo Souza para a contratação dos equipamentos. Eu voltei para o Rio Grande do Sul, porque isso já tinha se passado muito tempo, né, e o projeto estava já antigo. Nós conseguimos atualizar o projeto, aí a gente teve, a espera valeu a pena, porque a gente teve um upgrade muito grande no projeto, em tecnologia no projeto, e aí nessa fase do governo do Rodrigo, a gente conseguiu listar, refazer todo o processo, listar e montar o laboratório. Aí a gente refez também a matriz curricular do curso, paralela a isso, porque também o antigo era um curso de 2 anos, e a gente passou para um curso de 1 ano e meio, né? Então, tanto é que a questão mais de sommelier a gente tirou do curso. Então, o curso é mais técnico, com a ideia de que depois a gente pode montar um pós-técnico mais nessa parte de degustação e harmonização. Isso ficou para um pós-técnico para a gente reduzir o tempo do curso em 1 ano e meio, que ficou bem interessante para o curso. E aí começou a primeira turma e a gente está aí terminando o TCC da primeira turma de Viticultura e Enologia.